Sistema EIS Tech Complex. Uma tecnologia de ponta não invasiva, operador independente, que utiliza biosensores para realizar um exame em apenas 4 minutos. Fornece uma avaliação funcional de vários órgãos e tecidos, ajudando a entender a situação fisiológica do paciente e monitorar os resultados, a eficácia e os efeitos colaterais de um tratamento. O sistema é composto por um hardware e um software que gerencia a análise cruzada de 4 tecnologias integradas. A oximetria, por pletismografia fotoelétrica. A variabilidade da frequência cardíaca. A bioimpedância de 50 kHz em modo tetrapolar. E a bioimpedância de baixa frequência em modo bipolar. Oximetria. Com a oximetria, é possível analisar a saturação de oxigênio na hemoglobina. A pletismografia fotoelétrica em teste rápido de 2 a 5 minutos analisa os dados do sistema vascular e do coração, fornecendo informações do fluxo sanguíneo, a elasticidade, rigidez e contratibilidade de pequenas e grandes artérias, dados de grande importância para entender a perfusão de oxigênio tecidual, os quadros de hipóxia, bem como a fisiopatologia e o monitoramento da hipertensão arterial e da arteriosclerose. Variabilidade da frequência cardíaca. A análise da variabilidade da frequência cardíaca apresenta várias aplicações clínicas, como o monitoramento da frequência cardíaca no período pós-infarto agudo do miocárdio. O intuito é o de verificar uma possível diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, que é uma das causas de um segundo infarto fulminante, um preditor de mortalidade e também de prognóstico após o infarto agudo do miocárdio. A variabilidade da frequência cardíaca também pode ser utilizada para prevenir morte súbita em atletas, em cardiopatas e em pessoas sem sintomatologia. Permite ainda avaliar a função autonômica do sistema neurovegetativo simpático e parasimpático. O entendimento do balanço e dos desequilíbrios do sistema nervoso autônomo é um importante fator para a compreensão da fisiopatologia e tratamento de muitas desordens. Bioimpedância em modo bipolar. A bioimpedância em modo bipolar permite avaliar as condições fisiológicas do interstício dos tecidos do cérebro: tireoide, fígado, intestino, pâncreas, estômago, bexiga, próstata ou útero. Cottrell foi o pesquisador que estudou o comportamento da corrente elétrica em soluções eletrolíticas. O sistema EIS Tech Complex possui fórmulas matemáticas que permitem avaliar o comportamento da corrente elétrica em tecidos humanos. Assim é possível medir a condutividade da corrente elétrica de baixa voltagem em tecidos com diferentes fases do processo inflamatório e degenerativo. A condutividade será inversamente proporcional à resistência da corrente em transitar pelo interstício dos tecidos. Quanto maior for a concentração de células e fibras em um tecido, maior será a resistência e, portanto, menor será a condutividade da corrente elétrica, expressa no sistema pelo indicador EPA-SPA. Assim é possível detectar uma diminuição do número de células e elementos intersticiais, como no caso de uma necrose provocada por uma hipóxia. Ou ainda se um tecido tem um aumento do número de células, como no caso de um processo inflamatório crônico ou uma hiperplasia. Unindo as informações dos parâmetros teciduais aos outros dados da fisiologia do paciente, é facilitado o entendimento, com maior profundidade, da fisiopatologia de diversas desordens que serão investigadas, com foco através dos habituais exames laboratoriais e de imagens. Bioimpedância tetrapolar. A bioimpedância tetrapolar calcula a estimativa da composição corporal, indicando a massa magra e gorda do organismo, bem como a concentração de água intra- e extracelular, dados fundamentais para o equilíbrio hídrico do paciente. Informações complementares podem ser obtidas, como por exemplo, a rigidez e a contratibilidade de pequenos e grandes vasos, como coronárias, aorta e carótidas, a hipo ou hiperfunção da glândula suprarrenal, os cálculos de estimativa de vários hormônios, como insulina, DEA, cortisol, renina, leptina, avaliação bioquímica do interstício, etc. O sistema não substitui as avaliações tradicionais como os exames de sangue, ultrassom, eletrocardiograma, tomografias e ressonâncias.
A inovação está no entendimento da fisiologia, nos mecanismos de regulação e homeostase, no monitoramento dos tratamentos, avaliando os efeitos colaterais, confirmando ou corrigindo os medicamentos e as estratégias de tratamento. Indicações. O sistema não deve ser utilizado para diagnóstico definitivo ou para manutenção das funções vitais. O sistema é indicado como adjunto no monitoramento do tratamento do hipotiroidismo, da hipertensão, da arteriosclerose e depressão. É um importante adjunto no diagnóstico dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em crianças. Proporciona análise da composição corporal, fornecendo massa magra, massa gorda, equilíbrio hídrico com a concentração de água intra- e extracelular e indicadores para o diagnóstico da obesidade. Apresenta o cálculo do ângulo de fase, um indicador que avalia a qualidade da membrana celular e pode ser utilizado como indicador do prognóstico em oncologia. Mas o que é análise cruzada? A análise cruzada é a aplicação matemática do diagrama de Venn nos indicadores medidos dessas tecnologias com o objetivo de identificar a possibilidade de deficiência orgânica, fisiológica ou uma doença, auxiliando o médico a fazer a ligação necessária entre o contexto e a avaliação clínica e os exames complementares. A intenção é ajudar no processo de interpretação do médico, na qualidade e na velocidade dos diagnósticos e monitorar o sucesso terapêutico a partir das respostas fisiológicas aos medicamentos e tratamentos executados. Os resultados são apresentados em indicadores e modelização. Mas o que é modelização? A modelização médica é uma ferramenta que não se destina a reproduzir exatamente a realidade, apenas um modelo idêntico que pode ser considerado uma representação da realidade. O sistema STEC modeliza o corpo humano e nos modelos masculino e feminino os órgãos são pintados de acordo com as características bioquímicas e elétricas dos diferentes estados inflamatórios dos tecidos humanos. Assim, as diferentes cores significam diferentes situações fisiológicas, ou seja, o corpo humano não é o do paciente, e sim um modelo pintado em cores que representam o estado fisiológico dos interstícios do órgão. Por exemplo, a cor vermelha representa a situação fisiológica de condutividade e função do órgão em uma situação de inflamação aguda, enquanto a cor marrom representa o estado degenerativo de um tecido. Tendo em vista que os avanços na medicina aumentam as possibilidades de tratamentos das diferentes patologias, é importante escolher o tratamento correto para cada paciente em específico. O sistema permite monitorar os efeitos do tratamento, alterar ou ratificar o uso de drogas e estratégias de tratamento. O sistema propõe uma modelização baseada nos processos fisiológicos humanos, nas propriedades dos tecidos analisados com uma tecnologia não invasiva e que pode ser utilizada no consultório do médico. Benefícios da análise cruzada e da modelização. Auxilia na escolha do tratamento correto para cada paciente individualmente. Monitoramento do sucesso terapêutico através da avaliação fisiológica. Facilita a prática médica, a colaboração e o envolvimento do paciente em seu tratamento. Características do software. Não invasivo, de fácil uso, baixo custo, rápido. O exame é feito em apenas 4 minutos. Resultados imediatamente disponíveis e não dependem do operador. A rapidez do sistema ajuda no processo de gerenciamento de tempo, uma vez que uma secretária pode realizar o exame, cabendo ao médico interpretá-lo. Para o médico, maior organização e melhor gerenciamento do tempo. Os dados do paciente podem ser codificados, o que os torna confidenciais, podendo, via telemedicina, ser encaminhado facilmente pela internet para outros médicos. O aparelho é portátil e pode ser utilizado em locais remotos, ter o uso dividido por vários médicos. O software gera um relatório com os resultados e recomendações que podem ser impressas e entregues ao paciente. Monitoramento de tratamentos. Comparando 2 exames na mesma tela, é possível avaliar visualmente a resposta do tratamento realizado, adaptar a dosagem, manter ou alterar drogas e estratégias de tratamento. O software também permite acompanhar diversos indicadores e parâmetros através de gráficos que facilitam a visualização da melhora ou não do paciente. Os indicadores, gráficos e a modelização são diferentes formas para monitorar os resultados, os efeitos colaterais e o sucesso terapêutico. O sistema STEC possui ISO para aparelhos médicos, certificado CE da União Europeia,
FDA nos Estados Unidos e o registro da Anvisa no Brasil.